Viver é um risco, ou seja, arriscar faz parte da vida, quer você queira ou não. Pense agora no Homem das Cavernas. Se ele tivesse medo de sair da caverna para caçar, ele morreria de fome. Se ele não explorasse novos territórios, nunca teria encontrado abrigo melhor. Tudo o que temos hoje, seja tecnologia, medicina, conforto, só existe porque lá atrás alguém decidiu arriscar. Agora, olha para a sua vida. Você está assumindo riscos para avançar ou está se escondendo na sua própria caverna esperando que algo mude? Assumir riscos, lidar com o fracasso e enfrentar incertezas são coisas que ninguém quer, mas são justamente essas coisas que separam os homens dos meninos. E se eu te dissesse que evitar riscos pode ser o maior erro da sua vida? Neste vídeo a gente vai falar sobre por que correr riscos é essencial para alcançar objetivos grandiosos. Vamos entender como o fracasso e incerteza fazem parte do caminho para o sucesso e como enxergar essas situações de maneira certa pode mudar completamente sua trajetória. E para isso eu trouxe como base um conteúdo do Brian Tracy, um dos maiores especialistas em desenvolvimento pessoal e profissional do mundo. Ele já treinou mais de 5 milhões de pessoas, escreveu mais de 70 livros e passou décadas estudando negócios, economia e psicologia do sucesso. Ou seja, o cara sabe do que está falando. Então, se você quer entender por que assumir riscos pode ser a virada de chave que estava faltando para você, fica comigo até o final. Descobri que a sorte é perfeitamente previsível. Se você quer mais sorte, arrisque-se mais, seja mais ativo, exponha-se com mais frequência. Brian Tracy. Antes de seguir, preciso deixar algo bem claro, tá? Quando eu falo sobre assumir riscos, não estou falando de decisões irresponsáveis que colocam sua vida ou bem-estar em perigo. Aqui estamos falando de riscos calculados, aqueles que envolvem análise, estratégia e visão de longo prazo. O tipo de risco que impulsiona o seu crescimento e abre portas para novas oportunidades. Recado dado, bora pro vídeo. Por que assumir riscos é necessário para alcançar objetivos? Assumir riscos é uma parte essencial para alcançar o sucesso pessoal e profissional. Ao se abrir para novas experiências, sua mente se torna mais receptiva a oportunidades que talvez nunca tenha considerado antes. Além disso, correr riscos permite que você cresça como pessoa, aprendendo a lidar com fracassos e a superar sua zona de conforto. Em uma escala maior, isso pode ser observado em casos como o de Steve Jobs, que lançou o primeiro iPhone, transformando-o em um dos smartphones mais vendidos no mundo, ou até mesmo da Netflix, que substituiu a Blockbuster. Mesmo em uma escala menor, um exemplo seria uma pizzaria aí do seu bairro que decide abrir uma segunda unidade. Todas essas situações exigiram certo nível de risco. Ao aprender a administrar o desconforto de assumir riscos, você pode alcançar crescimento pessoal e profissional. Tomar riscos certos mantém você à frente da concorrência, além de proporcionar a confiança necessária para buscar objetivos ainda mais ambiciosos. No fim das contas, assumir riscos faz parte da vida. A verdade é que a vida inteira é um jogo de incertezas. Você pode planejar cada passo, calcular cada movimento, mas nunca terá controle total sobre o que vai acontecer. Desde que nascemos, estamos cercados por incertezas. Quando um bebê dá os seus primeiros passos, ele não tem ideia se vai conseguir se equilibrar ou cair. E na verdade, a probabilidade desse bebê cair é muito alta. Mas ele tenta mesmo assim, porque instintivamente sabe que o único jeito de aprender é se arriscando. E com o passar do tempo, tentativa e erro, essa probabilidade diminui consideravelmente até que ele consegue se equilibrar e andar. O problema é que conforme crescemos, nós somos programados para evitar a incerteza a qualquer custo. Somos treinados para buscar segurança, estabilidade, garantias, essas coisas, você sabe o que eu estou falando. Mas adivinha só, o mundo não opera assim. Aqueles que esperam por certezas antes de agir acabam paralisados, presos em uma vida onde nada acontece. E pior, enquanto esperam, outros que aceitaram o incerto já deram vários passos à nossa frente. E é aí que entra o risco, porque se você não está disposto a lidar com a incerteza, então, inevitavelmente, nunca vai se permitir correr riscos. Risco não é um monstro invisível que vai destruir sua vida. Ele é a ponte entre onde você está agora e onde você quer chegar. O problema é que a maioria das pessoas olha para essa ponte e vê apenas um abismo. Elas preferem continuar onde estão, mesmo insatisfeitas, porque se convenceram de que se arriscar significa perder. Mas e se o risco não for apenas sobre perder? E se for sobre ganhar? O Homem das Cavernas não sabia se ia conseguir caçar ou se seria caçado. Mas se ele não tivesse assumido esse risco, a humanidade sequer existiria hoje. Toda inovação, toda evolução, toda grande conquista veio de alguém que aceitou que o risco era o preço a se pagar pelo progresso.
Mude sua mentalidade para enxergar o risco e a incerteza como etapas necessárias no caminho para o sucesso. Erros acontecerão, principalmente quando você assume riscos, e isso é completamente normal, somos humanos. Seja inteligente ao escolher quais riscos correr para minimizar os impactos negativos, mas não permita que esses erros o impeçam de tomar decisões importantes no futuro. Tenha confiança nas suas escolhas, pois sempre há a possibilidade de corrigir o curso caso necessário. O risco separa aqueles que criam oportunidades daqueles que vivem à mercê das circunstâncias. E sim, às vezes assumir risco significa falhar, mas o fracasso não é o fim, ele é parte do processo. O maior medo das pessoas não é nem o risco em si, mas o que acontece se der errado. O fracasso virou um fantasma que assombra aqueles que sonham grande, mas o que quase ninguém percebe é que o fracasso não é a ausência do sucesso, pelo contrário, é o pedágio que se paga no caminho até ele. Olhe para qualquer pessoa bem-sucedida e você verá uma coleção de fracassos. O próprio Brian Tracy falhou inúmeras vezes antes de se tornar um dos maiores especialistas em desenvolvimento pessoal do mundo. Steve Jobs foi demitido da própria empresa antes de revolucionar a tecnologia. A Netflix começou como um serviço de aluguel de DVDs e só depois encontrou um modelo de streaming que a tornou gigante. Sabe quem nunca fracassa? Quem nunca tenta. O problema não é falhar, é desistir no primeiro obstáculo. E é exatamente essa resistência ao fracasso que separa os bem-sucedidos dos que ficam pelo caminho. Porque no final das contas, o sucesso não é um evento isolado, mas a soma de todas as vezes que alguém se recusou a parar. As pessoas olham para quem chegou lá e pensam, nossa, que sorte, mas ninguém quer ver o processo. O sucesso, na realidade, é só um acúmulo de riscos assumidos, fracassos superados e incertezas enfrentadas. Se você esperar ter 100% de segurança para agir, nunca sairá do lugar. Se fugir do risco, vai passar a vida vendo os outros alcançarem o que você queria. Se tiver medo de falhar, nunca chegará ao sucesso. A pergunta é, você está disposto a pagar o preço? Porque o sucesso tem um custo e ele não se paga com desejos ou pensamentos positivos apenas. Ele se paga com ação e a escolha é sua. Você prefere ficar no mesmo lugar ou enfrentar o que for preciso para chegar onde sempre quis? Então, depois de tudo que falamos até aqui, me diz uma coisa. Você está assumindo riscos para avançar ou está se escondendo na sua própria caverna esperando que algo mude? Porque a verdade é que se você não está se arriscando, você já está perdendo. O homem das cavernas que ficou no conforto da caverna esperando a comida vir até o seu encontro, esse daí morreu. Aquele outro que saiu, enfrentou o desconhecido, caçou, foi caçado, explorou e evoluiu, esse daí sobreviveu. Foi assim que a humanidade chegou até aqui, e é assim que alguns conquistam coisas extraordinárias, enquanto outros passam a vida toda apenas existindo. E se eu te dissesse que evitar riscos pode ser o maior erro da sua vida? Porque quando você evita riscos, você evita crescimento, aprendizado e oportunidades. Você pode até sentir uma falsa sensação de segurança, mas na realidade está parado enquanto o mundo se move. Está assistindo os outros construírem fortunas, carreiras incríveis, vidas que parecem inalcançáveis, mas que, na verdade, foram conquistadas porque essas pessoas fizeram aquilo que a maioria não tem coragem de fazer. Tomaram riscos calculados, entraram em ação e seguiram em frente. Então, por que assumir riscos é necessário para alcançar objetivos? Porque tudo que realmente vale a pena exige um salto no desconhecido. Porque o sucesso não vem para quem espera, vem para quem age, para quem erra, aprende e tenta de novo. O risco não é o inimigo é a paralisia, o medo, a hesitação. E o que eu vou falar agora é só para aqueles que chegaram até aqui. Eu tenho certeza de que ocasionalmente surge na sua mente aquela pergunta sutil, sempre que você está diante de uma grande decisão, uma decisão importante. E se eu fracassar? E como é que eu sei disso? Porque eu também pensava assim, até bem pouco tempo, mas consegui reprogramar minha mente para substituir essa pergunta por outra, muito mais poderosa. E se eu nunca tentar? Essa simples mudança de perspectiva me fez olhar para o meu momento atual e para a vida que realmente eu quero viver. Agora, pense bem, se você continuar alimentando a dúvida e se eu fracassar, então você já tem uma certeza sobre o seu futuro, correto? Que o fracasso absoluto em todas as áreas da sua vida será inevitável. Se gostou do vídeo, curta, comente e compartilhe com mais pessoas. A sua participação é fundamental para o crescimento do canal. Se ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever e não perder nenhum conteúdo. E se você curtiu esse vídeo aqui, acredito que você vai gostar desse aí que está aparecendo na sua tela. Espero ter contribuído para o seu desenvolvimento. Obrigado por assistir. Nos vemos em alguns segundos.